aqui na nossa região. Agora, falando em casos da nossa região, vamos voltar à nossa entrevista com o corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública, Nelson Pires, para falar sobre os civis que foram presos, acusados de envolvimento na morte do ex-recruta da Marinha, Levi. Então, doutor Nelson, como é que vocês tratam esse tipo de coisa? Eles vão ficar presos provisoriamente, não é isso? Temporariamente? Sim, é uma prisão decretada judicialmente por 30 dias, que serve para auxiliar na investigação. Foi instalado um inquérito policial para apurar o fato. Os depoimentos que nós colhemos indicam uma contradição com a versão dos policiais, que teria havido uma execução. E foram feitos reconhecimentos fotográficos desses policiais. E a partir dessas prisões nós realizaremos os reconhecimentos pessoais, os reconhecimentos diretos e outros testemunhos que já foram identificados, mas que ainda estão com receio de ir à corregedoria, prestarão as suas informações. Como é que vocês tratam? Muitas vezes a comunidade denuncia que não estava com arma, que não teve confronto, e os policiais dizem que houve tiroteio. Como é que vocês investigam isso? Quais as provas? Como é que buscam as provas? Como é que é essa investigação? Bom, sempre que há um confronto envolvendo policiais e que há vítimas, é instaurado inquérito policial e principalmente a prova pericial, a prova técnica, que indica se houve ou não execução. Então, a prova feita pela perícia que dá um embasamento grande sobre esses casos. E, logicamente, os testemunhos. Nem sempre são fáceis de serem colhidos por causa do receio. Então, a atividade policial é uma atividade bastante complicada, complexa, mas, nesses casos, quando existe a possibilidade de não ter sido verídico o confronto, a gente precisa agir com todo o rigor possível para coibir esses casos. E quando o policial é condenado, quando vocês verificam que de fato o policial tem culpa, o que é que acontece com ele? Bom, como eu falei, instaura-se um inquérito policial, isso vai ser remetido para a justiça e ele vai ser julgado para ser condenado ou não a pena de prisão. Além disso, nós instauramos um processo disciplinar para verificar se há prova suficiente para punir administrativamente esse policial. Pode ser uma pena de advertência, de suspensão, ou no caso desse envolvendo homicídio, de demissão. Então, um policial envolvido numa execução certamente será demitido. E não vai ser preso? Com certeza, já vai ser preso pela justiça. Eles já estão presos temporariamente no curso da investigação, mas ainda vão ser submetidos a um julgamento e, possivelmente, tendo prova nesse sentido, serão condenados e presos. E expulsos da corporação. Enquanto isso acontece, senhor Nelson, eles continuam recebendo salário? Sim, sim. Existe, durante o curso do processo criminal, eles não foram condenados ainda, vão receber salário. Mas, se administrativamente eles forem expulsos, deixam de receber o salário. Eu sei que vocês da secretaria, aliás, todo policial, assim, tem umas profissões, médico, policial, tem umas profissões que quando a pessoa escolhe, são profissões que escolhe porque ama, quer salvar a vida de outra pessoa. E tantas vezes o policial é a linha de frente física, né, da sociedade. São eles que se colocam na frente dos ladrões para nos proteger. Então eles estão sempre com risco de vida. O policial sai para a rua com risco de ser morto, porque o bandido não tem nada a perder, né? Enfim, então, assim, como é que vocês veem essas denúncias quando chegam até vocês? É grande o número? Como é que a comunidade se comporta em relação ao trabalho da corregedoria? Bom, nós da corregedoria, nós também somos policiais. Então, nós sempre observamos esses casos com todo o cuidado possível para não punirmos colegas que estavam numa situação difícil, uma situação extrema e que houve necessidade de um confronto. Mas a notícia, o que nós temos, é que não houve um confronto. Então, nesses casos, essa postura é inadmissível. Então, a orientação, a determinação que eu tenho no secretário da Segurança Pública é de agir de forma bastante rigorosa nesses casos, porque nós não queremos que isso se repita. Então, sempre que houver uma situação dessa, nós vamos agir de forma bastante incisiva para coibir isso aí, através da investigação, através do processo disciplinar, através das demissões. Com certeza nós vamos apurar com bastante rigor, até para que a população se sinta à vontade e confie na corregedoria e busque a punição desses maus policiais, que com certeza são a minoria. Com certeza. E como é que o senhor avalia esse serviço hoje dos policiais com a comunidade? Bom, a polícia precisa estar sempre próxima da comunidade, contar com a confiança da comunidade. Então, toda vez
que acontece um caso semelhante a isso, nós ficamos afastados da comunidade. Então, a gente precisa ter um contato mais próximo para conseguirmos a confiança, obtermos as informações sobre os marginais e, nesses casos de desvios também, que a população sinta a confiança de poder buscar uma corregedoria e fazer as denúncias, né, para que a gente possa realmente coibir esses casos. Pois é, então cabe esclarecer que quando existe a corregedoria tem intenção de limpar, de separar o joio do trigo, de tirar esses possíveis maus profissionais que existem em toda a profissão, mal profissional, tem jornalista mal profissional, médico, engenheiro, em toda a profissão tem. Então eles querem tirar esses maus profissionais do circuito exatamente para não manchar a imagem da corporação toda, não é? Porque muitas vezes, por causa de um, fica estigmatizado todo o grupo, não é assim? Com certeza. Então, numa situação extrema como essa, de que se realmente não houve esse confronto, isso prejudica as situações futuras em que houver de fato um confronto envolvendo policiais e pairá sempre esse questionamento. Então, é preciso essas situações, a gente precisa esclarecer de forma bem detalhada e, se não for confirmada, ter a punição devida para que a imprensa, para que a população saiba que, se houver o desvio, se houver acesso, isso será corrigido. É isso que a população espera, viu? Obrigada ao senhor, bom trabalho, dê um abraço lá em toda a sua equipe da corporação. Bom trabalho, aos bons policiais, muito obrigada. E aos maus policiais, a reflexão, pensamento e mudança de atitude, não é? Assim como